Oi, pessoal, boa noite. Oi, Alessandro, muito Tudo bem? bem-vindo. Muito Tudo obrigado. bem? Tudo bem, tranquilo. Como está a Como estão Paraíba? todos por aí? Tudo tranquilo por aqui e por aí. Pois é, aqui a gente começou agora uma segunda onda, né? Pelo jeito de Covid, a Por, situação tá ficando feia de novo, sabe? por aqui também, viu? Infelizmente. Que coisa, né? Mas Bem difícil, vamos, né? sigamos, né? Esse ano tá nos testando de todas as formas, né, Não é Alessandro? De isso? todas as formas, né? Não é isso? A doutora Ana entrou agora, os colegas estão Vamos em entrando. frente. É, mas, Alessandro, muito bem-vindo. Essas nossas quintas-feiras de lives da nossa Escola Superior de Direito Municipal, elas têm sido propostas para que a gente discuta temas de interesse, para que a gente compartilhe ideias, propostas, para que a gente qualifique os nossos alunos, os nossos parceiros, que possam aqui compartilhar suas experiências e termos essa troca sobre temas importantes, sobre assuntos que dizem respeito à advocacia, principalmente à advocacia pública, não é? Que é o nosso foco pelo direito municipal. E essa noite, então, nós convidamos aqui o doutor Alessandro Farias Leite, que é procurador do município de Campina Grande, é diretor da Associação Nacional de Procuradores Municipais, é um querido amigo, colega, é meu colega e parceiro na Comissão Nacional da Advocacia Pública da OAB e, acima de tudo, é uma pessoa que está aí no dia a dia, na labuta da advocacia pública, seja na esfera corporativa, seja nas questões institucionais. O Alessandro é adjunto, não é, Alessandro, em Campina Grande, é procurador-geral Tô. adjunto, está como procurador-geral adjunto, não é? E é um É, colega que vem aí tratando deste tema que nós vamos debater hoje, que é a reforma administrativa pela PEC 32 de 2020, suas repercussões, não é? Um tema que interessa a todos os servidores, e não só a servidores, mas a sociedade em geral, porque, a meu ver, os impactos dessa reforma trazem aí repercussões para as gestões públicas, não é para a sociedade, portanto, né? Essa PEC, ela foi chamada, ela está sendo chamada de PEC da nova administração pública pelo governo federal, né? Ela traz aqui uma alteração de vários artigos, 27 trechos da Constituição Federal, introduziu outros 87, sendo 4 artigos inteiros, não é? Então, ela traz aqui medidas que impactam contratação, remuneração, desligamento de pessoal, enfim, várias mudanças, inclusive de princípios da administração pública no artigo 37, não é? E que exato. pretendem aí trazer uma nova chamada, entre aspas, nova administração pública. E a gente vem conversando sobre esse assunto e as entidades nas 3 esferas da federação vêm tratando desse tema, Alessandro, e eu sei que tu é uma das pessoas que pela nossa Associação Nacional, pela OAB, também lá na Paraíba, não é? Não só na Associação Nacional, tem discutido esse tema, tem debatido esse tema, que é bastante importante. Então, te agradeço, contextualizando, não é o nosso tema de hoje, te Show de agradecendo bola. muito por ter aceito esse convite da nossa Escola Superior de Direito Municipal. Eu te passo a palavra, então, para a gente bater esse papo essa noite, agradecendo aos colegas que já estão aqui conosco. Vamos lá. Você me escuta bem? O pessoal me escuta bem? Tudo Tranquilo? certo. Primeiro dizer que estou muito honrado de estar aqui, né? Até bem pouco tempo eu estava em loco, literalmente fazendo uso das instalações da Escola Superior de Direito Municipal e fiz um curso aí recente, muito bom, experiência muito tranquila e realmente é uma honra muito grande para mim estar aqui conversando com a doutora Cristiane, eterna presidente, né, da nossa associação, vice-presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública, enfim, é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês.
E, sem mais delongas, vamos dizer assim, né, porque o nosso tempo é curto, o objetivo é a gente conversar sobre a PEC 32. Nós temos participado de uma série de eventos, Brasil afora, né, essas lives, esses debates online, enfim, tem propiciado essas oportunidades. E a gente conversava agora há pouco, na verdade, quanto mais a gente lê sobre a PEC, quanto mais a gente se informa, mais preocupado a gente fica, porque a justificativa geral é essa, vamos dizer assim, seria mexer na estrutura dos servidores, nos eventuais privilégios dos servidores, na ineficiência do servidor público, nesses dogmas que têm sido criados ao longo do tempo, mas a gente vê que a intenção, o que está por trás, é uma coisa bem maior, né? Porque a justificativa é a busca pela eficiência, a busca por um Estado mais enxuto, mas quando você vai realmente se deparando com os dispositivos da PEC, com as propostas em si, você vê que não é bem por aí. Tem muito mais coisa envolvida, você pensa que só vai tratar de servidor, e não é por aí. A bem da verdade, às vezes eu fico até achando que o próprio tratamento dessa questão do servidor, por mais impactante que seja na nossa vida, mas eu tenho a impressão que, às vezes, que é um mero balão de ensaio, que tem coisa muito mais impactante em termos de modelo de Estado, onde a PEC pretende mexer, né? Como a doutora Cristiane falou agora, uma inserção pesada de princípios no caput do artigo 37. Então, tem muito mais coisa em jogo do que a própria questão de servidores, né? Porque sempre fica, e principalmente no nosso meio, né? Fica aquela discussão, e aí, teremos ou não estabilidade? Teremos ou não? Somos ou não carreira de Estado? Mas a gente, quando você vai se imiscuindo nos termos da PEC, no que realmente está sendo proposto, você se depara com a realidade bem mais preocupante do que esse pragmatismo da questão dos servidores, né? Então, eu tenho um roteiro básico aqui, mas eu queria deixar meus colegas completamente à vontade, até porque, vamos dizer assim, o formato propicia, né, a participação de todos, então, estando ao meu alcance, estou tranquilo aqui para responder. O máximo que pode acontecer é eu dizer, rapaz, eu não li ainda essa parte, mas a gente pode até marcar outra para discutir esse assunto, mas Sim, deixar em aberto a participação dos colegas. Esse tema, né, Alessandro, a gente teve a conferência de encerramento do nosso Congresso Brasileiro, foi sobre esse tema com a professora Irene. Tu fizeste, inclusive, a condução da mesa, foi muito boa. E justamente o que se fala, inclusive todas as reformas que estão aí pararam agora um pouco em função do período eleitoral, mas agora já tem aí falas de que vão ser retomados os trabalhos, a PEC da reforma tributária, que é outra que nos preocupa também. Rodrigo Maia já disse, senador Rodrigo Maia, deputado que vai vir, vai retomar esse assunto, não é? E certamente aí a PEC da reforma administrativa também, né, vai retomar o seu caminho. Né? Ela está meio parada, né, Alessandro? Como é que tá? A última fala sobre a tributária, né? Você estava falando. A última fala do Maia, ontem, inclusive, é que já estava com os votos, né? Ninguém sabe até que ponto isso é um blefe, até que ponto isso é verdade. Que é outra que preocupa muito a gente, né? Que a gente tem que literalmente estar batendo escanteio, cabeceando na defesa, no ataque. Tá bem difícil o ano para a gente. E com relação à PEC 32, ela estava em stand-by, né, por conta da eleição, certamente, e os impactos que tem no impacto político, né, na vida aí dos candidatos e tal. Mas a justificativa oficial era que, como as comissões não tinham sido formadas, estava suspenso o debate, mas deve voltar com força total ainda esse ano, eu acredito que volta.
Não acredito que eles vão recuar, não. Mas, seguindo, né? Então, a PEC 32 foi uma PEC que foi proposta, vamos dizer assim, num momento extremamente inoportuno. Por que um momento inoportuno? Porque num contexto de um ano complicado, de pandemia, né? Onde o Estado brasileiro tem sido posto à prova, né? E está sendo posto à prova novamente. A doutora Cristiane dizia que o Rio Grande do Sul está numa segunda onda, por aqui também estamos numa segunda onda de Covid, infelizmente. Então, a rede privada colapsando por aqui, porque aqui eu acredito que isso aconteceu em todo canto, com a diminuição dos casos, os hospitais de campanha e os leitos de campanha começaram a fechar, né? Ou pelo menos a suspender as atividades, creio eu, vamos torcer para isso, que eles possam voltar. E a rede privada aqui já está colapsando, são as notícias que nos chegam, e é justamente naquela perspectiva que eu digo sempre, que o modelo do Estado está sendo posto à prova, e por mais, e qualquer brasileiro, por melhores condições que tenha, ele está se valendo, sim, dos servidores públicos e de todo o aparato público para se defender ou para tratar a Covid. Né? Aliás, isso está muito claro na pandemia, né? Nunca se testou tanto o Estado, né? Alessandro? É verdade. A função do Estado. Exato, porque de uma hora para outra nós viramos os patinhos feios, né, do país. Tudo é culpa nossa, tudo é culpa do Estado, tudo é culpa do servidor, o servidor é ineficiente, o Estado é ineficiente, ninguém gosta de servidor, ninguém gosta do Estado até precisar dele. Quando precisa dele, aí todo mundo gosta, todo mundo adora, é para estar lá pronto, eficiente e à disposição de quem quer que seja. E tem Estado, a grande verdade é essa, né? Que as pessoas, por mais que tenham planos de saúde, por mais que tenham condições de se valer dos hospitais privados, eles têm se valido, sim, da esfera pública, têm se valido do SUS, têm se valido de todo esse aparato que o Estado está aí para oferecer esse tipo de serviço mesmo, né? Então, nesse contexto, o momento foi extremamente inoportuno, né? É um contexto de pandemia, o Congresso Nacional está fechado, votações online, deliberações todas online. Como é que tem discussão com a sociedade? Como é que tem discussão com os grupos da sociedade? Não tem discussão, né? Então, a gente realmente está meio que alijado do processo legislativo, vamos dizer assim, e mais uma PEC dessa magnitude. Então, um momento extremamente inoportuno para a apresentação da PEC, é preciso que se diga. E algumas coisas que a gente precisa observar. A mídia, desde logo, abraçou o conteúdo da PEC, e abraçou literalmente sem saber o que estava sendo proposto. Né? É estarrecedor você ver alguns jornais, como Folha de São Paulo, Estadão, que são tidos como jornais responsáveis, jornais tradicionais, e declararem apoio à PEC da reforma de forma tão, vamos dizer assim, assintosa, sem saber o conteúdo da PEC. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a PEC foi apresentada, e isso parece ser um modus operandi do governo, infelizmente, porque aconteceu também com a reforma tributária, não foram apresentados dados, aqueles estudos atuariais, estudos financeiros, sobre a chamada economia que se propaga. Se propaga, não, vamos combater os privilégios, vai economizar, vai ser bom, certo, mas em que medida? Onde é que estão os dados? Onde é que estão os estudos? Onde é que está o comparativo? Quanto gasta hoje? Quanto vai gastar lá na frente? Não existe. Esses estudos não foram mostrados, né? Não. O impacto não foi mostrado. Aí, mais absurdo ainda, além de não ter sido mostrado quando da apresentação, depois foi pedido o sigilo. Foi pedido o sigilo desses dados que não foram mostrados. Então, é realmente uma coisa, vamos dizer assim, difícil de você entender o que é que está por trás disso aí. E some-se a isso a ritualística administrativa, né? Porque se você apresenta uma PEC, você tem que apresentar uma exposição de motivos, você tem que apresentar esses estudos, que é a própria motivação do ato administrativo, né? A discricionariedade existe para a propositura da política pública, até aí tudo bem, mas você precisa
expor as suas motivações, você precisa dizer minimamente ao parlamento, dizer ao povo por que você precisa de uma reforma tão violenta e num momento tão sui generis como a gente está vivendo. E isso aí realmente não aconteceu, né? Mas aí, então, seguindo e continuando, as premissas bases da PEC 32. Existe uma progressiva concentração de poder no chefe do executivo, né? Existem dispositivos da PEC que depois eu posso falar ao longo aqui da exposição, que, pasmem, permitem ao chefe do executivo, ao presidente da República, extinguir por decreto entidades que foram criadas por lei, né? Autarquias, fundações públicas, que a gente sabe que para serem criadas tem que ter lei, tem que ter o beneplácito, o autorizativo do parlamento, e elas, se a PEC passar nos modelos propostos, elas poderiam ser extintas por lei. E as próprias agências reguladoras, né? Que são autarquias em regime especial, né? Criadas daquele modelo americano das agências reguladoras, nos anos 90, lá, anos 90, 2000, naquele contexto de desestatização da economia, da Anatel, Anael, né, ANAC, enfim, que foram essas autarquias, essas superautarquias, né, as agências reguladoras que vieram regular esse sistema de desestatização. Aí você imagine mexer nesse segmento agora, onde se prega, nós temos o ministro da Fazenda, nós temos o ministro da Economia que prega uma doutrina, uma suposta doutrina de liberalismo. Como é que a gente propõe uma PEC onde o presidente da República pode, com uma caneta, extinguir uma agência reguladora? Isso é gravíssimo. Imaginem aí, não é? E aí você mexe em todo o setor de investimentos, né? O setor de investimento de energia elétrica, de telecomunicações, de aviação civil. Como é que pode um negócio desse? Então, é bem difícil, né? E exemplificando ainda, poderia extinguir universidades, né? O próprio IBAMA, INSS, mudar as configurações do IBAMA, do INSS, tudo através de decreto, sendo que a previsão era toda por meio de lei, né? O princípio da legalidade estrita estaria sendo literalmente revisitado, eu diria que mais, aniquilado do direito administrativo, nessa perspectiva. Retira do legislativo uma das suas competências, né? Retira do parlamento... Esse equilíbrio, né? Na fiscalização externa. Sem dúvidas. Sem dúvidas. É bem preocupante, né? Então, a gente vê uma progressiva concentração do poder nas mãos do chefe do executivo e que preocupa muito, porque esse equilíbrio dos poderes, né, da separação dos poderes, o equilíbrio do próprio Pacto Federativo também, que a PEC propõe dispositivos que vai mexer na autorregulação de estados e municípios, né? Quando a gente fala em Pacto Federativo, a gente fala em capacidade de autogestão, auto-administração, e a PEC também mexeria na auto-administração, na autogestão dos estados e dos municípios, e como é que ficaria o Pacto Federativo nessa perspectiva? Bem difícil os cenários propostos pela PEC, né? Então, até como a doutora Cristiane tinha dito, uma excessiva também, as premissas bases, né? Só tentando ser didático. As premissas básicas, excessiva concentração dos poderes na mão do chefe do executivo, uma excessiva inclusão de princípios no artigo 37, no capítulo 37, que nós não ficaríamos mais só com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, encheríamos literalmente princípios aí no capítulo 37, o que a maioria dos administrativistas tem dito que é um subterfúgio para realmente e dificultando a compreensão de dispositivos um pouco mais complicados ali na frente. Com relação a esses princípios, o que preocupa muito a doutrina é o princípio da subsidiariedade,
né? Que traz uma previsão expressa desse princípio, e esse princípio abriria de maneira perigosa a participação de particulares na administração pública. Não só de particulares propriamente ditos, como de militares na administração pública, né? Então, existe previsão expressa, e aí é como eu estou dizendo, quanto mais a gente lê, mais você vai se impressionando, mais você vai se impactando. Existe uma previsão expressa de modificação do artigo 142 da Constituição, para que os militares da ativa, eles possam ir literalmente prestar serviço na esfera civil. Então, o camarada fez um concurso, fez uma seleção para ser militar, e de repente ele vai desempenhar suas atividades na esfera civil. Dentre outras coisas, eu acho de cara aí uma burla clássica ao princípio do concurso público, né? Porque você fez um concurso, uma seleção para estar no serviço militar, ok. E vamos dizer assim, o serviço militar muitas vezes não tem correlação com o serviço público civil, vamos dizer assim, o serviço corriqueiro civil, né? É outro nível de seleção, é outro nível de atuação, são outras matérias muitas vezes, é outro ramo de atividade, e se abre assim agora de forma de aquela conversa que a gente viu há algum tempo atrás, quando o INSS entrou em colapso. Vocês lembram, né? O INSS não estava sem fazer concurso e tal, déficit pessoal, o que foi que fizeram? Convocaram os militares. Nada contra os militares, obviamente, mas são atribuições diferentes. E por que não privilegiar o concurso público, que é a porta de entrada por excelência? É o instituto que evidencia a meritocracia na administração pública como um todo. É o instituto que permitiu que nós entrássemos na administração pública, a tradição brasileira do concurso público, da seleção dos melhores para a administração pública, né? Que justamente vem qualificar, profissionalizar a administração pública, que é o que a gente precisa. Exato. Então, quando você enfraquece o Instituto do Concurso, o que é que se pretende fazer com o Estado brasileiro? Se pretende não mais selecionar os melhores, por quê? E os melhores agora vão para onde? Porque nós somos de uma geração em que os melhores tinham essa opção, ou migravam para o serviço público, mas teriam que se submeter a concursos públicos bem difíceis, ou então seguiria para a iniciativa privada, nenhum demérito para um ou para outro. Mas o que é que se pretende agora com esse enfraquecimento do concurso público? São reflexões que a gente precisa ter, né? Então, outra premissa base da PEC. Só para pegar esse gancho, porque a Ana colocou aqui uma observação em relação a essa questão. A Ana Luísa é colega aqui de Porto Alegre. Militares na administração pública é o que vemos hoje no Ministério da Saúde, o que pode comprometer os pleitos, os anseios necessários para o enfrentamento da pandemia. Desvio de função, ela pergunta, né? E realmente uma das questões que a gente tem visto, né, acontecer, e justamente algo que preocupa todos, né, pela falta de conhecimento técnico para administrar determinadas pastas, né? E a Ana até colocou, Alessandro, só para eu pegar, porque ela colocou uma questão também que a gente falou lá no início, né? A PEC da reforma administrativa pode ser uma forma de desviar a atenção da necessária reforma tributária, que tribute grandes fortunas, lucros de PJs, transmissões causa-mortes. Eu acho que pode estar tudo ligado, sim, Ana. Acho que tudo um grande combo, né? Que bom seria que as discussões andassem em paralelo e houvesse, como é que eu posso dizer, houvesse realmente um diálogo às claras, né, das intenções, e a gente vê que a partir do momento em que os agentes públicos eles sequer apresentam os dados dessas duas PECs, né, da PEC da reforma tributária e da PEC da reforma administrativa, todo mundo já fica meio ressabiado para saber o que de fato está por trás disso, né? Porque as informações realmente têm vindo picotadas, tem sido bem difícil o cenário.
Então, outra premissa base, e vamos dizer assim, isso tem sido amplamente debatido, é a extinção do regime jurídico único, né? A gente tem a extinção do regime jurídico único, esse regime jurídico único que tinha sido extinto lá atrás, por uma medida liminar do Supremo, inconstitucionalidade formal, mas que depois voltou. E agora essa PEC realmente extinguiria o regime jurídico único e a gente ficaria com 5 ou 6 regimes jurídicos, né? Que seria o cargo efetivo para a atividade típica, o cargo com vínculo indeterminado, o cargo com prazo indeterminado, não, o cargo com vínculo indeterminado, o cargo com prazo determinado, o emprego temporário, o vínculo de experiência, que vamos dizer assim, é uma das partes mais polêmicas da PEC, e o cargo de liderança. Com experiência. Que seria uma fase do concurso público, eu vou falar um pouco sobre isso, e os cargos de liderança e assessoramento. E o que é que você vê aí de cara? Novamente, o enfraquecimento do Instituto do Concurso Público. Porque só para os cargos típicos de Estado, né, é que teria essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, clara de concurso público. Para todos esses outros vínculos, seleções, contratações diretas, então, como eu estou dizendo, é uma mudança de paradigma muito grande, porque se fala em meritocracia, se fala em profissionalização da administração pública e fere de modo o princípio do concurso público. Como é que a gente vai profissionalizar sem concurso? Como é que a gente vai escolher os melhores sem concurso? Eu realmente não sei, né? Então, onde ficaria a advocacia pública? Né? Todo mundo pergunta, já até pelo nosso segmento. A advocacia pública ficaria necessariamente entre dois. Ou nós seríamos carreiras típicas de Estado, e quando é que a gente vai saber disso? Vai ser votada uma lei complementar posterior para dizer quem são as carreiras típicas de Estado. Então, a PEC não resolve isso, né? Não resolve quem é carreira típica de Estado, vai vir uma lei complementar posterior. E, na verdade, aí eu já quero fazer um parênteses. A PEC resolve pouquíssima coisa do ponto de vista prático, né? Então, a própria questão da avaliação periódica de desempenho também não resolve, uma lei complementar posterior. Você vê que fica mais programações, mais normas programáticas do que normas de eficácia plena, vamos dizer assim, naquelas definições clássicas das normas constitucionais. E como é que estamos de tempo aí, doutora Cristiane? Só para eu ir me... Já estamos com 29 minutos de live. Temos ainda 30 minutos. Então, é bem difícil o contexto, né? A advocacia pública vai ficar onde? Somos carreiras típicas de Estado? Não somos? Como eu tenho dito, na verdade, eu acho que isso é uma discussão até menor frente aos riscos que a PEC nos traz, enquanto Estado, porque eu tenho dito isso muitas vezes, quando a gente faz esse tipo de evento e quando a gente conversa sobre essa PEC, a gente não está aqui para defender o nosso status quo, vamos dizer aqui, a gente não está aqui para defender o nosso cargo, não está aqui para defender a nossa cadeira na administração pública. Antes, muito pelo contrário, né? A gente está aqui para defender o Estado, que foi concebido no modelo da Constituição de 88. A gente está aqui para defender os princípios constitucionais que estão lá também no início da nossa Constituição. A gente está aqui, eu me lembro até da palestra magna de abertura do professor Heleno Torres, ele citando Ulisses Guimarães, eu disse isso na conferência de encerramento do Congresso da gente da NPM, ele citou Ulisses Guimarães dizendo que defender a Constituição, defender o texto constitucional e defender a permanência da democracia, né? Porque a gente virou lugar comum agora, todo mundo quer mexer na Constituição. Parece que a Constituição agora é revista semanal, onde todo mundo acha que pode mexer e não vai ter impacto na vida do brasileiro. O professor bem Eliane, difícil ele o usou cenário que a gente está. Uma expressão também, Alessandro, ele fala que pelas PECs, né, pelas propostas que estão aí, ele estava falando especificamente na reforma tributária, mas parece que existem inimigos da Constituição. Isso, exato. E é o que a gente tem visto, né? O que a gente tem visto.
e de forma muito declarada, né? E eu fico me lembrando, fica ecoando na minha cabeça aqui, né? Tem falas emblemáticas, né, do Ulisses Guimarães, traidores da pátria, né? Até naquele timbre dele, bem emblemático, traidor da pátria, traidor da Constituição, os que tramam contra a Constituição, enfim, a gente está tendo que se deparar com esse tipo de realidade hoje em dia. Mas recapitulando, para a gente não sair do trilho, a advocacia pública onde estaria? Se é carreira típica de Estado, quem vai dizer essa lei complementar posterior, como é que a gente teria? A gente teria concurso público, vínculo de experiência de 2 anos e estabilidade. Se não é carreira típica de Estado, vai ser cargo por prazo indeterminado, vínculo de experiência por 1 ano sem estabilidade. Ou seja, esse vínculo de experiência é uma etapa do concurso público. A gente vai trazer, então, de acordo com a PEC, a gente traria para dentro da administração pessoas que não são ainda da administração. Aí você imagina. A analogia que eu faço sempre, eu acho que fica didático e o pessoal tem entendido. A primeira vez que eu li e comecei a ler, eu fiquei imaginando lá o Coliseu do Gladiador, aquele filme lá do Russell Crowe, né? Ficam os gladiadores lutando para conseguir a vaga no concurso público. Porque como é que vai ser na prática? Só tentando deixar didático para o pessoal aí. Então, imagine, você fez um concurso para 10 vagas, se o vínculo de experiência é etapa do concurso público, então você vai ter que colocar mais gente nesse coliseu, né? Então, vão entrar 30, 40 pessoas. São 10 vagas, vão entrar 30, 40 pessoas nesse coliseu para disputar essa vaga. Os 10 que estão no número de vagas, vamos dizer assim, se o concurso for para 10 vagas, e os 20 e 30 que estão lá disputando a vaga. Agora, você imagina o que é que esse pessoal vai ser capaz para subir nessa classificação desse concurso público. E quem vai fazer essas avaliações? A administração pública, o concurso de procuradores. Nós vamos avaliar esses candidatos, esses novos colegas. A banca vai ficar avaliando. Você imagina a duração desse concurso público. Nós temos concurso público que, nas regras de hoje, que dura 1, 2 anos. Imagine que agora esse vínculo de experiência, só a etapa do vínculo vai ser de 1, 2 anos. A gente vai ter concurso de 3, 4 anos agora. E aquela realidade dos concursos simultâneos que nós fazemos, né? Nós fazemos concurso simultâneo, fazer para procurador do Estado, procurador do município, procurador federal, advogado da União, quem só queria advocacia pública. E isso ia reciclando, isso ia maturando o saber, e a gente ia subindo os níveis, e a meritocracia ia se consolidando nesse sentido, porque ia selecionando os melhores, né? Mas como é que a gente vai fazer? Como é que os candidatos agora vão fazer concurso simultâneo? Se você vai ter que ficar se dedicando 1 ou 2 anos nesse vínculo de experiência, como é que você vai se inscrever em outro concurso? E se você começar a passar em outro concurso, você vai ter que optar. Eu vou fazer o vínculo de experiência do concurso para procurador do Estado ou para procurador do município? Sim, porque, pelo que eu estou entendendo, o concurso só vai finalizar após essas etapas, então. Isso. Então, é o fim dos concursos simultâneos, né? E, consequentemente, você não vai conseguir, o candidato ele não vai conseguir essa qualificação constante. Ele vai ter que parar de estudar para se dedicar a esse vínculo de experiência, a esse cargo de trainee, né? Porque, na prática, o que é que a gente vai ter na administração pública? A gente vai ter um super estagiário, né? Esse camarada fez concurso para procurador do município e ele está lá no vínculo de experiência, ele não está no número de vagas, vamos dizer, ele está na classificação, ele está em 20º, são 20 vagas, são 10 vagas, ele está em 20º, e ele vai ter que se dedicar ao máximo para subir nessa classificação. Aí a gente vai ter, esses candidatos que estão lá nesse coliseu, eles vão assinar as peças? Não, porque eles não são servidores, e quem vai assinar as peças? A gente. E quem vai controlar o nível de atividade, o que eles fazem, o que eles não fazem? A banca, a gente, e eles vão ser remunerados como? Porque eles não vão receber salário, que não são servidores. Vão receber uma bolsa auxílio? Então, vamos dizer assim, é bem difícil o cenário que se avizinha, sabe, para a gente, porque eu não sei realmente, vamos dizer assim, é bem difícil você
compatibilizar isso com o que acontece na ritualística da administração dos dias de hoje, né? Eu também já falei que a PEC fere o Pacto Federativo, né? Além dos concursos simultâneos, é o fim dos concursos escadinhas, vamos dizer assim. Como assim concurso escadinha? Porque acontecia muito, né? Faz o concurso para assessor e depois para técnico, para analista, e você vai numa escala até para o concurso que realmente você quer. E você não vai mais conseguir fazer isso justamente pela duração do concurso, pela questão do vínculo de experiência, vai ficar bem complicado. Mas aí a gente falou, não sei, 35, 40 minutos, só críticas e críticas e críticas à PEC, então não precisa de uma reforma. Eu também não seria tão otimista a esse ponto. Eu acho que a gente é preciso sim fazer, eu não diria que um meia-culpa, né? Porque eu acredito que a culpa está muito mais no administrador, no gestor, no chefe da repartição, que invariavelmente é o político, né? O servidor de carreira, o servidor efetivo, o servidor estável, ele está... Lógico que a gente sabe que existem distorções, existem problemas, é possível aperfeiçoar, é necessário aperfeiçoar, Mas a PEC não se propõe a isso. O discurso que embasa a PEC, o discurso de apresentação à PEC pode até ser esse. O que a mídia vende com relação à PEC pode até ser isso. Mas o que a PEC propõe de fato não é isso. Porque, veja, se a gente parar para pensar, e eu tenho dito isso de forma até reiterada, cansativa, continuada, se o governo propusesse um projeto de lei da avaliação periódica de desempenho, que está proposta lá desde a emenda 19, de 98, e nunca foi regulamentado. Se fosse proposto um projeto para regulamentar de fato a avaliação periódica de desempenho, regulamentar de forma séria, sem perseguições, sem caças às bruxas, sem dizer que o servidor é que é o problema de tudo, e medidas também de inteligência para monitorar a atuação do servidor. Como assim medida de inteligência? Software de desempenho, né? Ponto eletrônico, obviamente, e já tendo o cuidado aqui com meus colegas, para as carreiras que permitem o controle efetivo de presença, né? Mas ainda as que não permitem controle de presença, pode sim se aferir à produtividade, né? Isso poderia ser feito com critério, com parcimônia, com discussão, né? Isso aí já resolveria muita coisa. Mas você vê que a intenção não é essa. Porque com essas duas medidas, software de desempenho e criação da avaliação periódica de desempenho e ponto eletrônico, essas três medidas a gente já resolveria. Aqui no meu município a gente já resolveria bastante coisa. No meu estado também a gente resolveria bastante coisa aqui das chamadas deficiências do serviço público. Uhum. E eu acredito que seja uma realidade em todo o país. Tu tocou num ponto, Alessandro, que eu acho bastante importante, né? Porque essas propostas todas de emenda constitucional que estão tramitando, elas não surgem do nada. Obviamente, existe uma necessidade, existe um apelo para que se tenham mudanças em determinados segmentos, né? E acho que sim, a gente está dentro do Estado, a gente também visualiza que tem necessidade de mudanças, né? Tem necessidade, a gente vê que tem determinados segmentos que não tem mais sentido em existir dentro do Estado. Como tudo, uma empresa privada, tu faz revisões rotineiras de estrutura para verificar o que ainda é necessário, o que não é necessário, o que ainda produz de uma forma eficiente, o que não produz mais de uma forma eficiente. Tu vai moldando isso para que a tua empresa seja uma empresa que seja eficiente, não é? E o Estado também necessita dessa avaliação rotineira. O que eu acho, é o que tu vem falando, e eu acho que é isso que tu quis dizer, que o Estado não tem essas avaliações de uma forma eficiente como deveria ter. A gestão falta, né? Falta essa gestão para que a gente tenha esses indicadores com uma aplicação efetiva, né? Então, se todos esses instrumentos aí que tu citaste fossem aplicados corretamente, talvez nós já tivéssemos aí máquinas públicas menos burocráticas
no mau sentido, né? E muito eficientes, porque mau sentido eu falo porque a burocracia ela é inerente a algumas questões. A Sem burocracia ela dúvida. é inerente à administração pública, ela é necessária em muitos casos, mas existe uma parte que é desnecessária e talvez a gestão pública mais eficiente, com verificações rotineiras, não é, do que ainda é necessário e do que não é, já pudesse trazer esse enxugamento necessário, né, essas revisões necessárias da máquina para tornar o Estado melhor, para determinadas estruturas serem retiradas porque realmente não tem mais sentido em existir. Agora, a PEC, na forma como está proposta, e sem lei, como tu falaste, né, nós não tem claras as bases que vão dar aplicação a essa emenda constitucional, essa proposta de emenda constitucional, fica tudo muito, né, sem concretude, né? E Exato, o que a gente porque visualiza é um poder exacerbado, vamos dizer assim, no executivo, no chefe do poder executivo, né, para sem todas essas dúvida. modificações. Né? Porque, na verdade, o discurso é esse, mas a PEC não se propõe a isso. Né? Você vê que a PEC não ataca essas sutilezas, vamos dizer assim, isso não se resolve com a PEC. E fica esse discurso retórico, não, a reforma é necessária, mas a reforma não ataca esses pontos que a gente está dizendo que seriam pontos-chave que poderiam ser tratados, né? Você vê essa questão dos contratos temporários, que também existem, né? E vão continuar existindo. Não se fixa critério de seleção simplificada, vai continuar essas contratações temporárias, essa questão do clientelismo, do filhotismo, a professora Irene até falou na palestra de encerramento sobre essa realidade do enfraquecimento do concurso público, né? Então, você vê ainda, as pessoas ainda falam das férias de 60 dias do serviço público. Quem tem férias de 60 dias por aqui? 60 né? dias. Chega a ser uma piada, né? E não se trata do caso, não se trata sobre essa questão das férias dos 60 dias. Aí se fala dos penduricalhos. Não se trata dos penduricalhos na PEC 32 também. O próprio engodo dos novos servidores diz, não, só os novos servidores seriam atingidos. Mas a gente não pode cair nessa, porque, como eu digo, não se trata de defender a cadeira, não se trata de defender seu cargo. A gente tem que defender o Estado que a Constituição de 88 nos trouxe. O que não quer dizer que esse Estado não possa ser modernizado, o que não quer dizer que esse Estado não possa ser recauchutado, mas essa PEC, nos moldes em que ela se apresenta, ela não se presta a isso. O grande problema dessa PEC tem sido esse, né? Então, deixa eu ver aqui se eu poderia dizer alguma coisa a mais. A opinião unânime dos professores, de direito administrativo, é que a PEC não resolve nada no curto prazo, a PEC não é boa para ninguém. Os termos literalmente usados pelos professores a montanha pariu um rato, a PEC não resolve a vida de ninguém, a PEC nem é boa para o servidor, nem é boa para o povo brasileiro. Enfim, é bem difícil o cenário, né? E acho que falta essa participação da academia também, né? Nessa análise. Tu não acha, Alessandro? Rapaz, eu tenho visto a mídia muito comprometida, sabe? Eu tenho visto a mídia muito comprometida com essa ideia de passar setores do Estado à iniciativa privada, infelizmente. Eu tenho visto que os professores têm tentado, eu tenho visto que a academia tem tentado, mas você vê que é como eu estou dizendo, quando você se depara com jornais como a Folha de São Paulo e o Estadão, com editoriais defendendo a PEC da reforma administrativa, você vê que tem alguma coisa muito estranha acontecendo com o país. A grande verdade é essa. Uhum. Então, eu tenho achado que os professores têm tentado furar a bolha, como se diz, né? Mas tem sido realmente bem difícil falar. E veja que a gente começou falando disso e eu vou falar novamente. E veja que a gente está vivendo um contexto de pandemia onde o Estado tem sido posto à prova e o Estado tem correspondido.
né? A gente tem vivido o quê? Aí a gente tem tido aí algumas operações, né, de combate à corrupção, de desvio de recursos da pandemia, e a gente tem visto que são contratações diretas que são feitas, são contratações feitas sem licitação, contratações sem passar pelo crivo da advocacia pública dos estados e dos municípios, e isso tem estourado, né? Então, você vai vendo que um assunto está intimamente ligado ao outro. A gente precisa, sim, que a administração pública esteja profissionalizada, esteja preparada para esse tipo de demanda, seja na área, na esfera de saúde, seja na área instrumental, na área jurídica, para fazer esse tipo de contratação, para fazer esse tipo de análise de edital. É bem difícil, porque a gente tem visto o direito administrativo, o direito constitucional ser reescrito. A história está sendo escrita agora, né? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, cada um de nós vai lembrar o que é que eu fiz na pandemia, o que foi que mudou durante a pandemia. A gente vai ter um direito pós e antes pandemia, né? Como é que vai ser o ano de 2021 para as administrações públicas municipais? A gente ainda teve eleições, né, que findaram. Como é que vai ser o ano que vem dos municípios? E agora, por exemplo, está todo mundo vivendo um contexto de transição, né? Das gestões. Como é que vai ser esse mês de janeiro? Como é que está sendo esse mês de dezembro, essas transições políticas? Imagina, né? Tivemos o adiamento das eleições, um mês só de transição. Você pensar que hoje estamos no dia 3, daqui a 28 dias nós estamos literalmente sob uma nova gestão, né? Exatamente. E contando aí os feriados e o próprio período pandêmico, que já deixa todo mundo meio fora do ar, assim. Mas daqui a 28 dias a gente tem literalmente uma nova gestão. Como é que a gente vai lidar com isso? De onde vão sair os recursos do município? É bem difícil, né? Então, eu tenho achado que os professores, sim, têm tentado fazer a parte dele, a academia tem tentado, mas eu tenho sentido que as portas da mídia, vamos dizer assim, estão um pouco quanto fechadas. Como é que está nosso tempo aí, presidente? Nós temos 10 minutos. 10 minutos. Já podemos ir Então, encaminhando. o que é que a gente pode fazer nesse contexto de PEC? O que é que nos resta fazer? Sim, Alexandre, o cenário está tão ruim, e o que é que nos resta enquanto procuradores, enquanto servidores, enquanto defensores do Estado? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se reorganizar, né? A gente precisa replicar aquele movimento que a gente tem feito sempre, e para, vamos dizer assim, replicar aquele movimento nacional que nós fizemos pela defesa dos nossos honorários com os demais segmentos da advocacia pública, e não só com o segmento da advocacia pública, que eu acho que a gente não pode cair nesse engodo dessa eterna discussão de ficarmos ou não, se somos ou não carreiras típicas de Estado, né? Porque eu vejo que o pessoal se preocupa muito com isso. Até porque, se nós formos carreiras típicas de Estado, só fazendo um novo adendo aí, haveria uma mudança significativa em nossas atividades. Porque o que é que a PEC propõe? A PEC propõe que quem for carreira típica de Estado não pode mais desenvolver atividade remunerada. Pode desenvolver atividade remunerada, isso na iniciativa privada, né? Então, o camarada é árbitro, o camarada é professor de universidade privada. Não sei como é que vai ficar. Não sei como é que vai ficar. Pelos termos da PEC, não poderia mais. Pelos termos da PEC, seria aquela clássica acumulação de cargos públicos, né? Um cargo técnico, científico, cargo de professor e tal, mas se você é carreira típica de Estado, você não poderia desenvolver outra atividade remunerada na iniciativa privada. Então, se nós formos carreira típica de Estado, nós, procuradores do município, onde se permite, a advocacia privada estaria vedada. Né? Aí você vai dizer, mas no meu município permite, mas a PEC está dizendo que não vai poder mais. E não existe direito adquirido a regime jurídico. E a PEC vai mexer numa lei municipal, por isso que eu disse lá atrás que a PEC feria o Pacto Federativo, para você ver como os assuntos vão conversando entre si, né? A gente fica literalmente no para frente e para trás, mas porque não tem como ser diferente, né?
Então, é preciso que a gente se reorganize, se reagrupe, se reencontre com os demais segmentos da advocacia pública, com os demais segmentos dos servidores públicos, sim, né? A gente não pode ficar, eu tenho usado muito esse termo, encastelado nos nossos cargos, nas nossas procuradorias, achando que não, nós somos diferentes, nós somos procuradores e os outros são meros servidores. Não. Nós temos que estar juntos com os servidores, mostrando à sociedade a necessidade imperiosa do serviço público, a necessidade imperiosa do Estado brasileiro, notadamente nesses tempos de pandemia, né? Isso que eu ia dizer, E nesse tempo de fazer pandemia se contato, viu mais isso ainda, né? não Essa é? necessidade de atuação cooperada, conjunta. Exato. Intensificar os contatos com a nossa base legislativa, né? No Congresso Nacional, com o nosso deputado, com o nosso senador. Você vai lá no site do Congresso, no site da Câmara, no site do Senado, tem algum líder da minha região? Tem que entrar em contato com esse líder, tem que pedir uma reunião com esse líder. Essas reuniões à distância agora propiciaram isso. Não se precisa ir a Brasília para fazer uma reunião, né? Você pode fazer um contato, se você tem a chamada capilaridade que a gente tem na NPM, né? De ter procuradores em todos os confins do país. É uma associação que representa 20 mil procuradores, temos mais de 4 mil filiados. Então, fazer o seu contato na sua base, procurar o seu deputado, procurar o seu senador, fazer o link com a sua associação local, fazer o link com a sua Associação Nacional de Procuradores, ou Associação dos Procuradores de Estado, ou Associação dos Servidores, enfim. Contactar os órgãos de classe seria, e fazer reuniões, apresentar as distorções da PEC, apresentar os problemas dessa PEC, e muitas vezes apresentar a realidade, porque a gente tem um problema de leitura, de falta de conhecimento da matéria. As pessoas falam sobre uma coisa, debatem uma coisa e a PEC está dizendo outra. A dificuldade maior que existe é essa. Você Uma vê... necessidade de desmistificar, né, Alessandro? Sem dúvidas, Tudo isso sem que está dúvidas. posto, né? Porque a gente vive uma época muito complicada hoje em dia, que a gente pensa que o pior dos mundos a gente pensa que o pior dos mundos, a gente vive a era da desinformação. Eu acho que não, a gente vive uma época pior, que é a época da má informação. Exatamente. Que as pessoas falam literalmente de uma coisa, mas com total desconhecimento de causa. Não sabem literalmente o que a PEC está dizendo, não sabem literalmente o que está em jogo, e se dizem a favor da PEC, se dizem a favor da reforma, e quando eu sou a favor da reforma para acabar com os privilégios. E a PEC não ataca os privilégios, e aí? Então você é a favor de quê? E já, Fica difícil, né? A gente está chegando aí nos minutinhos finais. Eu quero agora te pedir, justamente para entrar nesse aspecto, fazendo as tuas considerações finais, e aqui os colegas estão elogiando, estão colocando aqui que a gente não pode esquecer que a memória da administração pública são os servidores, e essa importância desse trabalho, né, principalmente agora em tempos de pandemia, né, a gente tem verificado isso, né, o colega Otávio coloca aqui a era da má informação, e isso é o que mais preocupa, porque, Alessandra, a gente está aqui falando de questões importantíssimas e que vão impactar o futuro dos estados, né? O futuro dos municípios, o futuro da União. A gente não está aqui falando para salvaguardar o nosso cargo, o nosso concurso, como tu bem falaste. A gente está alertando para o futuro das administrações públicas. E se esse futuro das administrações públicas for impactado negativamente, é o que tudo indica, essa PEC, ela traz esse impacto negativo, a sociedade vai ser impactada. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão, é discutir de uma forma melhor, mais esclarecedora, com dados quantitativos e qualitativos, como tu falaste, para que a gente chegue numa PEC que efetivamente traga avanços. Né? Então, tentando colocar um pouquinho de tudo que tu falaste, eu queria te pedir que tu faça, então, as considerações finais, para a gente poder encerrar e ficar gravada a PEC aqui também.
Olha, é bem nessa linha, né? Eu acho que a gente precisa se reorganizar, se reagrupar, avaliar, contactar as nossas lideranças, fazer esse trabalho de formiguinha, tentando mobilizar os associados, tentando mobilizar os colegas, que essa evento de hoje, esses eventos que a gente tem feito aos longos dessa pandemia, sirva de faísca, né, para ver se acende aí a chama do pessoal, para que o pessoal consiga realmente se reagrupar, se mobilizar minimamente, porque o cenário é bem difícil. Mas a gente não tem outro caminho para a gente. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar forte, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Contactando as lideranças, acionando as nossas associações, pedindo reuniões. Felizmente a eleição passou, a eleição municipal acabou, então não existe mais essa desculpa dos deputados, dos senadores não nos receberem. Então quem tiver contato tem que fazer contato, quem tiver possibilidade tem que marcar na agenda, entrar em contato com os diretores da ANPM, eu me coloco à disposição, sempre me coloquei para a gente fazer esse tipo de enfrentamento, para a gente fazer esse tipo de reunião, esclarecendo com dados e se preparar para o que está por vir, porque o cenário não é fácil. O cenário não é fácil, mas a gente tem que estar disponível e tem que acreditar, porque não nos resta outra alternativa, né? Porque o que a PEC, na verdade, faz é mexer de forma violenta no que a gente está, no modelo de Estado que a gente tem. Então, a grande pergunta é: qual é o Estado que a gente quer deixar para os nossos filhos? Qual é o Estado que a gente quer deixar para os nossos netos? Né? Imagine que a gente tivesse um Estado enfraquecido agora nessa pandemia. Como é que a gente estaria? Imagine se a gente tivesse a reforma tributária aprovada nesse contexto de pandemia, uma reforma tributária que tira a nossa principal fonte de renda, que é o ISS. Né? Então, é bem difícil o cenário que se avizinha, mas não tem alternativa para a gente. Eu queria só fazer uma observação, eu não falei com ninguém, assim, não saudei ninguém, porque os comentários, eu não estou vendo quem está comentando, o meu parou aqui no Ana Luísa de Carvalho. De Carvalho, e eu não vi quem entrou, não vi quem comentou, mas só reiterar o agradecimento, eu espero ter sido didático, eu espero ter sido claro, estou à disposição. Quero deixar aqui também meu Instagram para os colegas, @AlessandroFariasLeite, dá um aí de Felipe Neto, para que a gente faça para que a gente faça as discussões e faça crescer essa rede da gente, né? Essa rede de solidariedade, essa rede de contatos, para que a gente se defenda e defenda o Estado brasileiro. Muito obrigada, Alessandro. Foram vários os elogios, várias as colocações dos colegas nesse sentido. Acho que o importante é esse recado. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Eu também, na nossa escola. Muito obrigada, foi excelente. E a gente teria que falar muito mais, né? Porque esse assunto exige muito mais tempo, mas já está dado o recado. Eu acho que isso é o que tu tem feito Brasil afora e eu te agradeço muito por isso. Agradeço a todos os colegas que estiveram aqui conosco e até uma próxima, então. Obrigadíssimo, pessoal. Boa noite. Boa tchau. Boa noite a todos. Tchau, Boa Alessandro. noite. Obrigada. Prazer te rever. Tchau. Muita saúde aí para todo mundo. Obrigada, igualmente.